Meus amigos, Deus nos guarde para mais uma noite de estudos. Uma alegria voltar aqui ao Centro Espírita Allan Kardec para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus, que é muito importante, uma vez que o Cristo representa para nós muito mais do que um marco religioso normativo, um mapa, um roteiro seguro de emancipação da consciência que segue há tantos e tantos ciclos, mergulhando na matéria, sofrendo os padecimentos de uma vida transitória, retornando à erraticidade, mas ainda muito distante da verdadeira emancipação que nos cabe do retorno para a casa do Pai. Hoje faremos um exercício de interpretação do Evangelho e eu peço licença para vocês, para que nós possamos ler um trechinho do Evangelho e logo em seguida, prometo que não lerei mais, e nós vamos só conversar. O Evangelho de João traz no seu capítulo 19 alguns versículos que merecem um pouco mais de atenção. E é quando o evangelista narra para nós os eventos contidos no sepultamento do Cristo. Diz ele assim: depois disto, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas ocultando-se por medo dos judeus, rogou a Pilatos para que tirasse o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então, ele veio e tirou o corpo dele. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a Jesus, trazendo quase 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e o ataram em bandagens de linho, junto com aromas, como é costume entre os judeus, ao prepararem o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um horto, e neste horto havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado ainda. Ali, portanto, por causa da preparação dos judeus, e por estar próximo o sepulcro, colocaram Jesus. Meus amigos, quando nós estudamos o Evangelho do Cristo, é de fundamental importância aguçarmos as nossas percepções para o conhecimento de significação espiritual ali contido. Por quê? Paralelamente à narração dos fatos corriqueiros, dos fatos humanos, destaca-se aquilo que as comunidades cristãs primitivas pretendiam perpetuar através da escrita. Esse exercício de depuração, de aprofundamento no Evangelho, é um exercício de desenvolver olhos de ver, olhos capazes de nos acompanhar nessa jornada. O trecho que nós lemos é um trecho aparentemente pueril, né? Inocente. O Cristo acabava de encerrar uma parte de sua missão junto de nós. Porque a crucificação, longe do que alguns de nós costumamos pensar, não é o fim da tarefa do Cristo. É o fim de uma fase e o início de outra, aquela responsável pela perpetuação dos seus ensinos. Jesus, quando retorna do mundo dos mortos, através do fenômeno da sua aparição ou da ressurreição, ali ele cumpre as promessas das profecias judaicas e ali ele inicia para nós a transmissão de uma série de conhecimentos transcendentes a respeito das verdades do Espírito, a respeito dos futuros da humanidade cristã. Tanto é assim que muitos historiadores vão tratar o texto do Ato dos Apóstolos como um evangelho carismático, ou um evangelho dos dons, onde se manifestam todas as faculdades do Espírito
após a vinda do Cristo. Então o mestre encerra um ciclo seu. O corpo perece na cruz, ante a nossa intolerância e intransigência. Mas surgem duas figuras que merecem a nossa atenção: José de Arimateia e Nicodemos. E o que mais salta aos olhos quando fazemos referência a essas duas personalidades é o local ocupado por elas na sociedade judaica. José de Arimateia era um homem de muitas posses, membro do Sinédrio, portanto, membro do mais alto conselho da tradição judaica. É ele que custeia o sepulcro do Cristo. Porque, via de regra, as pessoas de baixas posses eram sepultadas em sepulcros coletivos. Mas José de Arimateia oferece um sepulcro virgem a Jesus. Ele que consegue de Pilatos a entrega do corpo, que deveria ficar ainda na cruz por horas. Era parte da crucificação. Portanto, um indivíduo influente. Nicodemos é aquele mesmo que busca o Senhor à noite, querendo saber como deveria fazer para alcançar a vida espiritual. É com ele que Jesus conversa sobre o nascer de novo. É ele que não compreende. E o Cristo se espanta de Nicodemos não compreender, sendo um fariseu, um doutor da lei. Se eu te falo das coisas da terra, diz Jesus, e você não me compreende, como eu posso te falar das coisas dos céus? Esses dois homens é que vão tirar o corpo do Cristo da cruz. Não é nenhum de seus discípulos que o faz. Isso é curioso, porque as narrações não dizem para nós que Maria, que João estavam ao lado da cruz? Por que é que o evangelista vai registrar para nós que José de Arimateia e Nicodemos descem o Senhor e o sepultam? Talvez a chave esteja numa expressão logo no início do trecho. José de Arimateia, que seguia o Cristo ocultamente, por medo dos judeus. As duas personagens da nossa passagem seguiam o Cristo, mas de modo muito retraído, por receio do que poderia significar a eles serem assimilados à figura do Nazareno. E isso é muito perturbador. Simão Pedro, o pescador, não dá conta. Quando ele acompanha Jesus até o palácio do templo, até a residência de Caifás, e acompanha o interrogatório do Cristo, é pressionado por 3 vezes. Você não é um deles, um nazareno? Você não anda com esse homem? E nega. Mas a terceira pergunta que lhe fazem é muito particular da influência que o Cristo exerce sobre uma alma. Porque dizem assim: você é dos nazarenos, fala manso como eles. Já demonstrava ali um início de transformação que foi quase responsável pela condenação do pescador que foge, cumprindo assim a previsão do Senhor. Vejam, esses dois indivíduos seguiam Jesus, mas seguiam o Mestre de maneira oculta. Isso destaca para nós uma reflexão contemporânea. Porque constantemente caminhamos no fio da navalha, que pende ora para seguirmos ao Cristo publicamente, ora para seguirmos o Cristo escondido dos outros. E o que isso significa? Quando seguimos o Cristo publicamente, nós passamos a ser identificados com o Senhor. Já não é mais a religião que nós dizemos ter, os locais que nós dizemos frequentar, nada disso importa. O que vai importar quando nós assumimos a nossa vinculação com o Evangelho é como nós somos capazes de fazer com que os outros se lembrem de Deus.
através da nossa vida diária. É saber como que nós somos capazes de espelhar a figura do Mestre. Para que aqueles indivíduos que andam em perturbação, em agitação, em sombras, possam, olhando para nós, identificar um remanso, um regaço de descanso, um oásis de paz durante uma caminhada de muita dor. Porém, representar o Cristo na terra não vai transigir, não vai partilhar as nossas vaidades e os nossos caprichos corriqueiros. Porque o indivíduo que adora o Cristo publicamente é constrangido a servir. Na cerimônia em que Jesus lava os pés dos discípulos, Simão Pedro, quando o mestre se aproxima, Pedro é sempre um emblema da nossa condição espiritual, porque ele é luz e sombra, alto e baixo. Quando Cristo dirige-se a Simão para lavar-lhe os pés, ele responde: Senhor, tu não lavarás os meus pés, o Senhor é o mestre. E a resposta do Cristo: se não deixardes que lave teus pés, não tem parte comigo. Porque eu vim para servir e não para ser servido. Esse é o nosso grande trajeto numa encarnação. Se seguimos o Cristo publicamente. Mas é claro dentro de nós que seguir o Cristo publicamente precisa que sejamos capazes de abrir mão de um tanto de cadeias, de dependências, de escravizações que andam nos prendendo nesse plano. Então seguimos o Cristo sazonalmente. Eu sigo Cristo quando eu vou no templo, seja espírita, católico ou protestante. Eu sigo Cristo num dia de festa, num dia em que eu estou muito feliz. Mas no momento em que as circunstâncias oferecem o menor ensejo para que sejam satisfeitas as minhas mais profundas vinculações nesse plano, os meus caprichos, eu abandono Cristo e faço como Judas. Busco uma salvação aparente através dessas formas do mundo das ilusões. Isso vai ser contrastado por seguir o Cristo às ocultas. Seguir o Cristo publicamente vai ser a oposição de nós seguirmos o Cristo sempre escondidos, com medo, com receio de sermos ligados a Ele, de termos de sofrer por Ele, de termos que aprender a sacrificar impulsos inferiores. Isso queremos dizer quando falamos sofrer. Pelo crescimento de algo maior. E essa sombra vem nos perseguindo por muito tempo. Somos capazes de sentir, em momentos de solidão e preces, saudades do Mestre Nazareno, para consolar as nossas emoções mais agitadas, no desespero de perceber que por mais que a matéria nos dê tudo, ela não é capaz de trazer paz para uma consciência que arde em remorso ou em culpa. Portanto, esse desafio de seguir o Cristo, esse paralelo entre seguir o Cristo às ocultas ou seguir o Cristo publicamente, deve ser o raio-x da nossa trajetória espiritual. A tomada de consciência do momento em que nós nos encontramos. Porque esses dois indivíduos, no momento da crucificação, saem do anonimato. Realizam um salto qualitativo na sua trajetória espiritual. Da mesma forma que nós seremos convidados a fazer esse salto. Se nós observamos uma estrutura atômica, ela pode servir de exemplo. Porque nós temos um núcleo, e em torno do núcleo gravitam elétrons em várias camadas, desde o interior à periferia. Quando um elétron recebe uma carga maior de energia, ele realiza um salto quântico
saltando da camada inferior para a camada mais externa? Bem, quanto mais próximo da periferia, menor a quantidade de energia necessária para que ele possa fazer esse salto. Mas quanto mais próximo ao centro atômico, maior a energia necessária para que ele se mova. E se nós identificamos o centro atômico como a nossa dependência à matéria, nós temos um modelo, por analogia, da nossa necessidade de modificar. Porque no caminho espiritual nós nos modificamos por dois tipos de forças. Por forças mais agudas, mais densas, forças mais duras, e por forças sutis, forças mais serenas. Nós poderíamos dizer que o processo evolutivo se dá de algumas formas bem características. Nós podemos amadurecer, meus amigos, por identificação com a lei. E o que significa isso? Leio o texto sagrado, leio o Evangelho e resolvo que a minha vida será a materialização daquilo. Então vou agindo. Quando erro, volto, corrijo meus atos em relação àquilo que estou aprendendo. Uma maneira. Outra maneira, nós podemos amadurecer pelo contato com almas mais maduras do que nós. Porque chega um momento em que nós formamos verdadeiramente o teto do nosso local de trabalho, do nosso grupo social. Naquele ponto nós somos o mais amadurecido. Aí, vez por outra, encontramos um indivíduo anônimo por esses caminhos da vida, olhamos para ele ou para ela e dizemos, meu Deus, como esse indivíduo é mais maduro do que eu. Como ele é sereno. E no contato com aquela alma, sentimos um empenho de mudar. Essa foi a função do Cristo para nós. Quando ele vem no planeta, ele polariza tudo que tem de positivo no orbe do planeta, impulsionando aqueles indivíduos que já tinham iniciado seu processo de amadurecimento a terminar. E aí ajudarem a guiar nós outros. Então também evoluímos pelo exemplo de almas amadurecidas. Mas evoluímos de uma terceira forma, que é pura e simplesmente pelo atrito com a matéria. Pela dor. É a forma mais comum, mais difundida e mais utilizada por nós ao longo de nossa trajetória na esfera hominal. Por que isso? Porque quanto mais próximos ao núcleo de dependência, ao mundo das ilusões de que nós somos ricos, de que nós somos poderosos, de que nós somos isso, aquilo, outro, nessa dimensão horizontal, quanto mais próximos nós estamos dessas ilusões, meus amigos, maior a força para nos tirar daí. E se nós tivéssemos que definir o nome dessa energia capaz de nos tirar da estagnação, ela é a energia da impermanência, ou a energia da dor. Por que impermanência? Porque nós buscamos paz. Nós buscamos serenidade, todos nós. Até mesmo aquele indivíduo que vive de maneira agitada, agita-se porque na agitação tem bem-estar. Buscamos a felicidade. Porém, a felicidade depende de estímulos que sejam eternos. Quando nós colocamos o foco da nossa felicidade em alguma estrutura material, a matéria por si só é passageira, é impermanente. Então, quando aquilo que é objeto do nosso afeto muda, nós sofremos. Sofremos pela perda de coisas materiais, porque transformamos toda a nossa razão de ser na materialização de pequenos objetos, de pequenas coisas, que vão se somando e se transformam em verdadeiros impérios. Sofremos quando adoecemos. O corpo que trabalha para nós ao longo de 80, 90 anos, muitas vezes é recriminado por algumas horas de dor de cabeça, por um cansaço, uma fadiga.
Sofremos, porque ainda não somos acostumados à ideia de que o corpo é uma máquina. E a máquina pode apresentar alguns leves defeitos de fabricação, culpa do próprio arquiteto que a construiu, que somos nós. Sofremos diante da morte, na ilusão de que seríamos capazes de preservar aquele ente querido em uma roupagem já incapaz de ser para ele útil. Sofremos. E assim, as dores da nossa permanência são dores muito intensas. São dores capazes de abalar a nossa existência de tal forma que tudo perde o sentido. E nós precisamos construir outras significações para a vida. São os momentos de crise que nossa alma passa, onde tudo parece ruir. Os amigos mais próximos parecem nos abandonar, o afeto parece não ter sentido, a vida profissional parece que não anda, não temos paz. E muitas vezes, se não todas elas, este acontecimento é simplesmente saltado por nós. Vou recomeçar do zero. Quando o que o Pai do Céu pede é que sejamos capazes de não recomeçar do zero. E entender esse salto qualitativo no nosso nível de consciência. Para que sejamos mais claros espelhos refletindo o céu. Bem, se mais próximos do núcleo, essa é a nossa maneira de amadurecimento. Mas se nós estamos mais próximos da periferia, nós temos uma energia que nos projeta adiante, que é a energia da lucidez espiritual. É a capacidade de exercitarmos em nós discernimento. O que é bom para mim? O que não é bom para mim? Dentre as coisas que são boas, o que é melhor e o que é menos bom naquele momento? Porque se eu não exercito discernimento, eu posso fazer coisas boas que têm consequências ruins. E isso faz com que não demos o salto qualitativo. Exercitar o discernimento é colocar a mente, a emoção e o corpo alinhados com a lei do Pai do Céu. Fazemos isso como? A prece é um mecanismo de nos alinharmos com o Pai do Céu. A prece honesta, verdadeira. Fazemos isso através da leitura de um bom título, da participação em grupos de estudo. Fazemos isso exercitando o fim dos nossos preconceitos, das nossas intransigências internas. E esse movimento, então, projeta em nós um salto para as camadas mais externas ainda, quando nós passamos a não sofrer tanta influência da matéria. E aí a vida espiritual começa. Porém, muitos de nós vimos malbaratando o tempo de forma sistemática. Vimos jogando tempo fora. E quando nós nos damos conta do que aconteceu, estamos diante de um Cristo aparentemente morto. Convivemos com almas nobres ao nosso lado, tivemos oportunidades de trabalho aqui, ali, nessa casa espírita, em outras, mas estávamos tão enceguecidos pelas nossas paixões que perdemos. E aí, tal qual José de Arimateia e Nicodemos, nos vemos diante de um Cristo aparentemente morto. E o que fazemos com um Cristo morto? O que nós podemos fazer com um Cristo morto? E como nós reconhecemos um Cristo morto? Através da nossa vivência religiosa hoje. O Cristo sempre será morto, meus amigos, quando não promover em nós libertação.
de tudo. Libertação. Se você só faz prece de luz apagada, você é preso. Se você só faz prece de luz acesa, você é preso. Se você só come se tiver quiabo, você é preso. Se você só come sem quiabo, você é preso. O Cristo morto é aquilo que nos prende nas formas. Uma vez uma moça me procurou no atendimento fraterno e me disse assim: morro de medo de fazer prece, porque eu tenho medo de espírito. E aí quando eu vou dormir, eu acendo a luz do meu quarto e faço a prece de luz acesa, porque se um espírito aparecer para mim, eu morro. Aí eu falei com ela, mas olha só, você imagina que os espíritos também podem ter medo do escuro. Quando você acende a luz do seu quarto e a luz da casa inteira está apagada, esses que têm medo do escuro vão todos para o seu quarto fazer prece com você. Diz ela que nunca mais fez prece de luz acesa. Acendia a luz dos fundos da casa, corria e fazia a prece do quarto dela. O Cristo que serve em nós as formas é morto. É morto. Se o meu trabalho na casa espírita não me leva a ser mais sereno, mais humilde, mais amável e tolerante, o Cristo que eu estou servindo na casa espírita está morto. Se a minha função na casa espírita é simplesmente cumprir horários, assinar cartões de ponto, se a minha tarefa é satisfazer ao ego dos meus dirigentes, dos meus familiares ou ao meu próprio ego, o Cristo que eu sirvo é morto. Porque vai me manter preso a esse sepulcro da carne. E é aí que começa a nossa mudança. Porque há quanto tempo nós estamos servindo ao Cristo morto? Inúmeras e inúmeras reencarnações. Vamos aos templos, ajoelhamos, cantamos, oramos, fazemos tudo o que quisemos. E depois? Nascemos outra vez, recomeçando o ciclo. Nós vemos os grandes barões de café do Vale do Paraíba, famosos no país inteiro pelos desmandos e pelos maus tratos cometidos com seus escravos, que no momento da morte encomendavam com suas fortunas 800 missas para a libertação da sua alma, para que fossem para o céu. Vejam, adoramos a um Deus morto, porque não há mudança. Nós podemos imaginar um barão como esse chegando no céu, conversando com Madre Teresa de Calcutá e perguntando para ela: como é que a senhora veio para cá? Ah, eu dei minha vida para cuidar de doentes na Índia. E você, meu filho? Ah, paguei 800 missas. Percebam, o Cristo morto tem que ser extirpado da nossa vida. Extirpado no sentido literal. É um tumor religioso que nós alimentamos. Já não estamos mais no tempo dessa nossa conduta. Já não é mais tempo de perdermos energias alimentando formas religiosas que só satisfazem aos nossos prazeres. O indivíduo coordena um trabalho na casa espírita. É a satisfação dos seus prazeres. Aí ele desencarna, o trabalho acaba. Lá da erraticidade ele fica mordido que não deram valor para o trabalho que ele fez. Não. Simplesmente existem outras necessidades, o planeta girou, as circunstâncias se modificaram, mas se nós nos prendemos às formas, quaisquer formas, não estamos servindo a um Cristo verdadeiro. E vai ser esse o motivo de nós passarmos muito sofrimento. Porque o dia que o diretor do meu grupo de estudos me tratar mal, meu mundo vai cair. O dia que eu descobri que o médium famoso que eu sigo, de joelhos, tem uma vida particular bem suja, eu deixo de ser espírita. Já não é mais tempo disso. Se nós estamos hoje diante da constatação de que perdemos tempo, amigos, porque perdemos todos nós, o Cristo
precisa ressurgir. Ele precisa vencer os limites da nossa vida material. O Cristo precisa urgentemente ressurgir em nós. E o que significa dizer que o Cristo volte? Não é que ele entrará ali por aquelas cortinas, virá fazer uma palestra e depois vender alguns livros. Não. O Cristo volta em nós através de um estado de consciência identificado com o Pai do céu. Nós não somos católicos, espíritas, não somos protestantes, nós somos espíritos. Hoje foi melhor para o Pai do céu e para mim que eu nascesse espírita, e vocês também. Amanhã pode ser que as circunstâncias da vida espiritual façam com que nós nasçamos em outros meios sociais. E aí a nossa vivência do Evangelho deve ser tão brilhante, tão intensa, em um lugar como em outro. Porque o Cristo vivo é aquele que vence os limites da própria matéria. E ele vence várias vezes. Quando transforma água em vinho, vence o limite da matéria. Quando caminha sobre as águas, vence o limite da matéria. Quando realiza a transfiguração, vence o limite da matéria. Quando multiplica pães e peixes, extrapola as formas conhecidas por nós. Quando volta da cruz, dá o testemunho máximo de que esse mundo é uma grande terra passageira. Se o Cristo não tivesse ressuscitado, amigos, não tivesse feito sua aparição pública, ele seria simplesmente mais um profeta, como tantos outros foram. Algumas escolas judaicas ainda hoje estudam o Cristo como um profeta, não como Messias. Mas a sua vitória sobre o mundo é a nossa vitória sobre o mundo. Através de uma mudança de conduta. E essa mudança é a mudança urgente. Porque em que constitui-se a lei da reencarnação? Na necessidade da alma voltar ao mundo repetidas vezes para dar conta daquilo que andou se perdendo no passado. Quando Kardec questiona os espíritos no item 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação, a resposta, que é muito grande, pode ser resumida em dois eixos. Nós encarnamos para expiar as nossas deficiências, para expiar as nossas faltas. E nessa parte da resposta somos versados. Porque nós acusamos um ou outro de ser o karma da nossa vida, acusamos as dificuldades do mundo. Eu devo ter pedido para vir assim, colei chiclete na cruz e coisas do gênero. Não é? Nessa parte nós somos versados. Mas o segundo eixo da resposta nos diz: encarnamos para cumprir o nosso papel na ordem da criação. Agora estragou tudo. Porque cumprir o nosso papel na ordem da criação é muito mais complicado do que assistir televisão o dia inteiro. É muito mais complicado que acordar cedo, levar o corpo a trabalhar, dar comida para o corpo na hora do almoço, voltar para casa, dormir, acordar no outro dia, trabalhar e fazer isso sucessivamente. Cumprir o nosso papel na ordem da criação é tomarmos consciência de que nos cabe servir incessantemente. Precisamos rever, então, o conceito de serviço, né? Porque se eu tiver que servir incessantemente na casa espírita, eu estou enrolado. Se eu tiver que servir incessantemente no trabalho voluntário, eu estou perdido. Como é servir incessantemente, se não agir em cada local e em cada tempo, trazendo na memória os ensinos da lei de amor, os ensejos da compaixão. Esse Cristo é um Cristo que liberta. Porque não importa onde nós estejamos. Dentro da casa espírita é só mais um espaço. Se amanhã nós precisamos mudar para o Acre, um local onde não tem casa espírita, como é que nós vamos fazer?
se mudamos para um país a serviço, e lá não tem um templo espírita, nós deixaremos de fazer a nossa caminhada de amadurecimento? Para muitos de nós, sim. Será um conforto danado. Vamos dizer, nem vi a vida passar, eu estava tão atarefado. Nossa, tem 20 anos que eu não vou na casa espírita, parece que foi ontem. Isso é preguiça. É ociosidade da alma que nós temos. E é uma verdade muito dura, mas é verdade. Servir ao Mestre incessantemente é criar para nós a afirmação de que estamos a todo instante diante do Pai do Céu. Dizem que Chico, quando lavava um copo de água, passava às vezes um tempo ensaboando cada cantinho do copo. Se o copo tinha algum detalhe, ele passava o dedo no copo para tirar a sujeira. Diziam para ele: Chico, mas é só um copo. Ele ria com o jeito dele e falava: é, meu filho, é só um copo. Quando nós nos compenetramos de que o Cristo vivo é o nosso objeto, nós amamos a todas as coisas. Somos asseados com as formas, respeitamos um pouco mais o ecossistema ou a natureza. Se precisamos nos alimentar ainda da proteína animal, não fazemos isso como glutões, mas trazemos a consciência de que alguém perece, de que algo perece para que nós nos satisfaçamos. Então agradecemos ao Pai do Céu, agradecemos, dedicamos um bom pensamento à comida que nos alimenta, cuidamos das roupas que temos, somos asseados, cuidamos do espaço em que habitamos. Isso é identificar o Cristo em nós. E isso gera libertação. Porque vejam, eu não sei onde voltaremos amanhã. Vocês não sabem. Se venho eu a Rio Preto e ajo com dureza, com hostilidade e violência, amanhã, se o Pai do Céu acha bem que eu nasça aqui, estou perdido. Ninguém vai querer me receber. Se por outro lado, cultivo fraternidade e decência, estou trazendo o Cristo vivo por meio de nós. E amanhã, as experiências da vida serão franqueadas da melhor maneira possível. Quando Jesus retorna, após ter com Maria Madalena, assim que vai ver os discípulos, ele saúda os seus antigos seguidores de forma muito simbólica e muito profunda, porque ele diz a eles: a paz seja convosco. Aí nós aprendemos durante muitos séculos a repetir esse dístico do Cristo, sem compreender que a paz será conosco apenas se o Cristo ressurgir. Ele precisa ressurgir. E a nossa vida muda. A vida vai tomar outra conotação. De certo, nós já estamos nesse processo há algum tempo. Nós já vencemos alguns comportamentos inferiores, nós já vencemos algumas falhas de caráter, e isso é muito positivo. O que deve ser vigiado é aquele comportamento de acharmos que só porque não somos mais os piores do grupo, não precisamos caminhar. Porque nossa mente é tão danada que ela diz assim: eu posso até ser ruim, mas se Deus me acusar, eu posso dizer meia dúzia de pior. Isso deve ser alijado de nós. A nossa ligação com Deus deve ser uma ligação de paz de consciência. Eu e o Pai somos um, disse o Cristo. Nós temos de ser um com o Senhor. E esse ser um com o Senhor passa por uma mudança de hábitos em todas as nossas esferas de ação. Quantos pés você tem? Quantos pares de sapato precisa? Quantas roupas é capaz de usar em um ano? De quantas delas precisa? Quantas palavras suas são capazes de acalmar um coração ou de gerar uma vinculação positiva? Quantas você precisa continuar dizendo insistentemente? Quanto de comida eu preciso para me manter? Quanto eu como para ter até que desabotoar o botão da calça?
Esses pequenos processos de autodisciplina vão nos aproximando de um estado de leveza. Nesse momento, quando a dor bate, ela já não é uma dor tão forte, porque os nossos vínculos são menores. Já não precisamos de extremos para sentir. Não sentimos muita dor ou sentimos muita alegria, porque um pequeno gesto de carinho já é capaz de nos trazer tranquilidade. Dizem que quando Chico recebia o menor ou maior dos presentes, ele tratava os doadores da mesma maneira. Agradecia, você não precisava. Ah, mas você foi se preocupar comigo. E quando o doador saía assim da fila, o Chico pegava o presente e dava para o próximo. Olha aqui que o nosso amigo trouxe para você. E dava para o próximo. Arrumou muitas inimizades por causa disso. Esse é o nosso destino. Mas enquanto nós estivermos mais próximos do núcleo do apego material, maior será a intensidade da energia que irá nos mover. Nós podemos analisar quais energias têm nos movido ultimamente. Como tem andado a minha vida? Como tem andado a vida de vocês? Nós estamos mais próximos desse desligamento das fixações? Ou nós estamos mergulhando lá da beirada? Eu quero é mais. Isso vai nortear os nossos passos. E com o auxílio do Evangelho, nós poderemos agir tal qual José de Arimateia e Nicodemos, tirando o mestre do anonimato e trazendo Cristo para fora, trazendo Cristo em nós, para que aquelas pessoas que passam dores, provações, misérias, para que aquelas pessoas que, como nós, têm seus momentos de muita tristeza e solidão, possam olhar nos nossos olhos, nas noites tempestuosas que parecem não ter fim, e identificar ali, algo, alguém capaz de assessorá-las. Esse é o nosso destino, amigos. Nós não precisamos de mais. Nós não precisamos ser os mais brilhantes de uma classe, nem de sermos os mais ricos de uma comunidade. Nós não precisamos de nada que extrapole a nossa paz de consciência e a nossa condição de servir e amar. Bem, temos uma tarefa pela frente, todos nós. Sejamos dignos em assumir nossa vinculação com o Mestre. Porque quando Cristo voltar através de nós, aí sim, e só aí, meus amigos, teremos um pouco de paz. Obrigado pelo carinho, que Deus nos guarde e até uma próxima oportunidade.